Você já reparou que às vezes nos referimos ao estado gasoso como gás e às vezes como vapor? Pois é, às vezes a gente fala gás alguma coisa e às vezes a gente fala vapor de alguma coisa. Isso significa, galera, que vapor e gás não são sinônimos, são coisas diferentes. Pois é, chega junto que eu quero te explicar essa diferença. Por exemplo, eu tenho certeza que você nunca ouviu ninguém falar gás de água, nem vapor carbônico, né? O que a gente ouve? Vapor de água ou gás carbônico. Então, vamos entender direitinho essa diferença para tu não sair falando besteira por aí, né? Chega junto! Então, galera, para começar de uma maneira simplificada, é o seguinte: falamos de um gás quando estamos nos referindo a uma substância que, nas CATP, ou seja, nas condições ambientes de temperatura e pressão, que são 25 graus Celsius e 1 atm, gás é aquela substância que nas CATP já se encontra no estado gasoso. Então, gás nas CATP é gasoso. Por exemplo, quando a gente fala do gás oxigênio, O2, nas condições ambientes, esse cara já é gasoso, então gás oxigênio. Gás ozônio é outra substância que nas condições ambientes já se encontra no estado gasoso. O metano também, nas condições ambientes de temperatura e pressão, já se encontra no estado gasoso, por isso que a gente chama gás metano. O butano, C4H10, ele também, nas condições ambientes, já se encontra no estado gasoso, por isso gás butano. Agora, quando a gente fala da água, por exemplo, a água, nas condições ambientes, ela se encontra no estado líquido. Quando a gente pega essa água líquida e passa para o estado gasoso, aí a gente vai chamar vapor de água. Então, vapor é aquela substância que, nas condições ambientes de temperatura e pressão, não se encontra no estado gasoso. E aí, a gente, quando pega essa substância e passa para o estado gasoso, a gente vai chamar de vapor dela, beleza? Então, a água, nas condições ambientes, é líquida. Quando a gente passa para o estado gasoso, então a gente vai chamar de vapor de água. O etanol, C2H5OH, nas condições ambientes, ele é líquido. Quando a gente passa ele para o estado gasoso, a gente vai chamar de vapor de etanol e não gás de etanol, beleza? Então, vapor, nas condições ambientes de temperatura e pressão, não se encontra no estado gasoso. Não se encontra no estado gasoso. Essa é a diferença de uma maneira bem simplificada, tá? Mas lógico que a gente pode aprofundar um pouco mais, galera. A ideia aqui é o seguinte: vamos ver o nosso querido diagrama de fases. O diagrama de fases, como o próprio nome já diz, ele diz em que fase de agregação se encontra uma substância de acordo com a pressão e com a temperatura que ela se encontra. Se, de acordo com a pressão e a temperatura, a substância cair nessa região aqui, ó, ela se encontra no estado sólido. Se cair nessa região, líquido, e se cair em toda essa região aqui, no estado gasoso. Só que, galera, o estado gasoso, ele se divide em dois. O estado gasoso, ele pode ser o vapor ou ele pode ser o gás. O que vai diferenciar aqui é uma chamada temperatura crítica. Abaixo da temperatura crítica, nós temos o estado gasoso na forma de vapor. Acima da temperatura crítica, na forma de gás. Essa temperatura crítica é uma temperatura alta que marca justamente essa diferença. E para você entender bem como funciona isso aqui, vamos imaginar uma substância que estava a uma certa pressão aqui e uma certa temperatura, de modo que ela caiu nessa região de vapor. Galera, se nós mantivermos aqui a temperatura constante e começarmos a aumentar a pressão desse vapor, ou seja, comprimi-lo, uma hora esse vapor vai se transformar em líquido. Ou seja, se fizermos uma compressão isotérmica, eu vou aumentar a pressão, mantendo a temperatura. Se fizermos uma compressão isotérmica desse vapor, uma hora esse vapor se transforma em líquido. Agora, vamos tentar fazer isso com gás? Imagina um ponto que já está aqui depois da temperatura crítica, beleza? Ou seja, há uma temperatura maior que a temperatura crítica e essa certa pressão, por exemplo. Essa substância aqui, nessa temperatura e nessa pressão, está na forma de gás. Se
nós mantivermos a temperatura aqui constante e começarmos a aumentar a pressão, eu vou subir. O que é que vai acontecer com esse gás? Nada, ele vai continuar como gás. Então, sacaram? Essa é a diferença entre o vapor e o gás. Ao fazer uma compressão isotérmica no vapor, ou seja, aumentar a pressão mantendo a temperatura constante, o vapor vai virar líquido. Já com gás, isso não vai acontecer. Isso não quer dizer, galera, que a gente não vai conseguir transformar esse gás em líquido. Quer dizer que fazendo uma compressão isotérmica, ou seja, mexendo apenas na pressão, aumentando a pressão com a temperatura constante, eu não vou conseguir fazer isso. A gente teria que reduzir a temperatura e aumentar a pressão para a gente conseguir transformar esse gás em líquido. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Curtam, compartilham e em um próximo vídeo nós falamos sobre várias outras curiosidades e assuntos importantes. Cheiro para vocês. Até o próximo. Tchau!